Manos, imagina perder 40 mil dólares. Isso mesmo, 40 mil dólares sem ter feito absolutamente nada. Só por ser quem você é. É, meus amigos, é isso que nós vamos ver hoje. Mulher que tirou a oportunidade de um cara de ganhar 40 mil dólares. Vamos pro vídeo? Vamos ver aqui, ó. O canal Joe, inclusive canal na descrição aí pra quem quiser acompanhar o nosso amigo Joe. Imagina você estar num torneio valendo 40 mil dólares e por causa de uma única mulher, você ser completamente expulso do torneio. Não perder, não ser eliminado, simplesmente ser tirado pra fora. Como se tu fosse o problema. E quando tu entende a história inteira, a sensação é aquela clássica de não é possível que isso aconteceu. I was kicked out from a $40,000 streamer tournament. O nome do cara que foi expulso é Kingsman. E já vou deixar bem claro uma coisa desde o início. Ele não tava aqui só pra brincar. Segundo o próprio Kingsman, aquele dinheiro podia ajudar ele a pagar a faculdade. Guys, listen. You may not want the money, but I do, okay? I really want to win. I need money for college, I need money for everything. And I want to try my hardest to get the right composition. Ou seja, pra ele aquilo não era só um torneio. Não era um campeonato mundial, mas também não era aquela ranked de sexta à noite. Tinha dinheiro, visibilidade, patrocínio de olho. Então sim, todo mundo ali queria ganhar. Nesse time em específico, tinha o Kingsman e tinha essa streamer aqui, que ela... Antes dele complementar, deixa eu só falar uma parada. Eu sou da época que a gente jogava futebol com os moleques valendo uma garrafa de Toby, meu compadre. Uma garrafinha de Toby e já rolava pancadaria, discussão, xingamento, cada um indo pra sua casa brigado com o outro. Imagina um campeonato onde você joga bem o game, onde você tem conhecimento do game e tá valendo 40 mil fucking dólares. Pô, tu não vai jogar sério? Só se você for muito rico, cara. É possível. Qual é o problema de jogar sério também? Não tem problema nenhum. Qual é o problema de ser competitivo? De você querer dar o seu melhor pra de repente ganhar a parada? Não há problema nenhum, cara. Se você quiser levar numa boa também, tá tudo certo. A grande questão é que, infelizmente, pra ele, o Marvel Rivals, né, que é o jogo que eles estavam jogando nesse campeonato, é um jogo coletivo. E é isso que prejudica a parada toda. Logo mais pra frente tu vai ver que ela é a maior vilã que tem aqui. Everyone thinks this Just guy's a dive her and loser. explode her Kingdom's a like a loser. bug. Junto deles tinham mais 3 meninas. Então tu meio que já sabe onde isso vai parar, né? Vai cada menina se apoiar ali pra ir contra o cara. Widow is anti-God. Bro, Widow is not multi-anti-dive though. Like I'm telling you. Yeah. Hold on. Kingsman, you're gonna tell me, bro. We haven't even played against them yet, bro. chill. It's important to draft a good composition before the round starts. Or before the match starts. No shit, bro. But you think Zaza's gonna swap after we had this conversation 10 different times? Yeah, I don't know how to tell you when you keep asking. Like, I'm telling you right now, she's gonna start on Widow no matter what you say. I don't even think I've been playing that bad in our scrims on Widow either. Like, Oh, I don't know. believe you. I believe you. I know you won't. I know you're not bad at the character. That's not my point. Christmas, I want. Duas coisas me chamam muito a atenção nesse caso. A número um é que o cara percebe, e hoje em dia tem muitos caras que já estão ligados disso. O cara percebeu que eram 3 mulheres contra um cara. Então tudo que ele pudesse dizer ali de ofensivo, de repente ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho menos educado, tudo que ele pudesse dizer ali ia pegar muito mal pra ele. Porque geralmente as pessoas tomam partido do lugar da mulher, porque a mulher é mais frágil e porque realmente a mulher passa por determinadas situações. O cara se controlou ali e a todo momento ele queria fazer com que o time ganhasse e acreditava que uma outra composição de time ia melhorar o jogo. E o outro caso que me chama a atenção, cara, outra parte que me chama a atenção é que em nenhum momento as garotas deram o braço a torcer. Em nenhum momento falaram assim, cara, vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui pra ver. Vamos trocar aqui pra ver, sabe? O cara tá pedindo, já pediu 10 vezes pra trocar a composição. Pô, 10 vezes tu não deu uma chance pro cara? Não deu uma chance pro cara? Então, assim, pelo que eu percebi também, rolou um pouco de ego ali, porque o cara, eu acredito que nessa época ele era o menor dos streamers que estavam ali no time. O menor que eu digo em números, né? Assim, menos projeção, menos conhecido e tal. Então, assim, nesse campo da internet rola uma coisa de ego também, e de que se você não é tão grande, não tem tantos inscritos, você não vale nada, não vale porra nenhuma. Isso acontece muito. Mais do que eu gostaria.
Zaza to play Bucky, Phoenix, Hela, and we win the tournament for $40,000. O mais doido é que esse cara tava certo em tentar ajudar o time, já que ele era o mais experiente ali. Tanto é que no final ele foi o que mais matou no time. Olha aí. Guys, if we're banking on the fact that they're not going to take it seriously, then we're going to lose. Essa streamer já era conhecida por jogar sempre com a mesma personagem. Independente do mapa, do time ou da situação, ela era mono. Até aí beleza, cada um com seu estilo de jogo. Ninguém é obrigado a jogar o jogo igual um robô. O problema começa quando finalmente o torneio se inicia. Listen, guys, it's important to have this stuff down pat before the tournament. We need to know our solid composition. What do we do? Our solid composition is her on the freaking Black Widow. Then Bro, if that is your win con, we will automatically lose. You cannot have that as a win condition. You have the worst mindset, bro. I'm telling the truth. No, you're not, because you don't know. I do know. Never, Bro. like, if the game comes down to one person being win condition, we are gonna lose no matter It is what. not one person being the win condition. It is the fact that we have to revolve the comp around one person. O time não dá certo, as fights não funcionam, a estratégia simplesmente não fecha. E aí acontece algo Você vê, ele tinha bons argumentos, né? Ele falou sobre o problema não é ter um personagem como condição de vitória. O problema é que quando você tem um personagem que não faz muito bem parte daquela composição de time, os outros 5 personagens têm que jogar em torno desse outro personagem que tá fragilizado. Muitas vezes o cara tá usando uma composição que chamam de dive, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. O cara tá usando um dive. O dive é o time que mergulha na backline do time adversário, que mergulha para pegar os suportes. Ou seja, é uma composição muito agressiva e muitas vezes você tá usando um personagem que não consegue counterar essa composição que o time adversário tá usando. Então você tem que trocar o personagem para resistir mais. Às vezes até jogando um pouco pior com aquele personagem que você trocou. Então assim, como é um jogo muito coletivo, mesmo se você for muito bom, matar muito, você ainda assim é passível de derrota, porque você pode acabar ficando muito exposto pela composição do teu time. Então, assim, é o que elas não quiseram compreender. completamente normal, em qualquer ambiente competitivo. O Kingsman fala, mano, talvez seja melhor trocar de personagem. Sem gritar, sem xingar, sem showzinho. Só Sim, estratégia, normal. só tentativa de salvar o time. E isso aqui é importante, isso acontece em todo time que quer ganhar. Então não é um crime. Good luck, Hawkeye. This. You Tá see my arrepiando. point? Now imagine Zaza trying to live that, right? It's not gonna happen. No one is living a 5-man run into their spawn, bro. Kingsman, shut up, bro. Just, my God. They're living with these triple guys- support. Só que a reação dela muda. Ela se recusa a trocar. E ela não tá falando tipo, prefiro não trocar. Meio que ela já foi muito arrogante aí dizendo, não vou trocar e pronto. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. O clima começou a ficar Exatamente. estranho, um silêncio desconfortável. E mesmo assim o Kingsman, que tava tentando ganhar, insiste. Não porque ele queria mandar, mas porque o time continuava perdendo. E quanto mais o jogo avança, mais fica claro que o problema não some. Guys, Yeah, I'm man. fucking broke, okay? The other teams I play- don't have your mental You'll like need a you. top-notch They don't have this Exactly. mentality. That's why I want. Okay. They don't want And neither do you guys, because you don't want to run more comp than we want to do. Could you guys? Because I want to run Widow doesn't mean I don't want to win. Exactly, I believe you. And if you want to win, let's channel that and play one of the characters that'll help our team composition. I'm playing fucking Guys, Widow. I'm just here to accept that Kingsman is a meta slave and we're never gonna move past Meta slave? I'm playing Magic! Segundo relatos, ela começa a levar sua gestão como um ataque pessoal, como se ele estivesse tentando desrespeitar ela. E aí vem a parte que muita gente não sabe. De acordo com o que foi dito antes, foi ela quem sugeriu que o Kingsman fosse expulso do torneio. Ou seja, ao invés de resolver o problema, a solução vira, tira o cara. Agora pensa comigo, você tá num torneio valendo $40 mil, precisando desse dinheiro pra faculdade, tentando absurdo. ajudar o time, e do nada você vira o problema da história. É absurdo. Resultado, o organizador entra, e a decisão final é simplesmente absurda. Eles removem o Kingsman do torneio. Não quem se Absurdo. recusou a cooperar, não quem travou a estratégia. Eles removem quem tentou consertar. I have no disrespect Cara, pra quem já sabe o final dessa história, me traz um pouco de alívio, né? Me traz muito alívio pra quem sabe já o final dessa história. Mas pra quem não sabe, se você tá assistindo esse vídeo, assiste até o final. Você não vai se arrepender do final dessa história, porque vale cada segundo o final dessa história. to Bazim, but Yo, Birdie, what's up, man? I just Yeah, finished sure. watching the VOD. I mean, I didn't insult anybody. No. I I know all you did didn't. was just all I did was simply
just suggest the proper team composition and I know, bro. tell them what to do and how we're gonna win. Case is the difference from somebody who really wants it And for somebody who just versus- doesn't care. That's just unfortunate, man. Yeah. It's because like It's I'm looking at it crazy. from you're a college student. I It's don't very understand winnable. why Trust me, it's I'm very being- winnable. That's what I said, but I don't understand why I'm being kicked out for that. Like, Wait, you're being kicked out? I'm kicked out of the tournament, dude. That's what I'm Caralho. They kicked saying. you out for what? Yes, yes. Coitado, mano. Like, it's insane. What did I do? Apparently, I crossed the line of professionalism. How? Telling anybody on my chat to attack them. I just explicitly telling my chat to not go in their chat, to not attack them. E a partir daqui a história muda completamente, porque o Kingsman, ao olhar do público, vira vítima da situação, já que ele literalmente perdeu a chance de disputar o torneio, que podia literalmente mudar a vida dele de alguma forma. Enquanto isso, ela continua no campeonato. E como Prestem sempre, atenção. acontece o inevitável. A internet descobre tudo. Clipes começam a rodar, prints, mas o ponto é que quanto mais complexo parece, mais a opinião pública se forma. E pra internet a narrativa fica simples. Ele foi injustiçado e ela vira a vilã da história. Não por ser mulher, não por existir, mas por ter colocado o ego acima do time e da situação real de outra pessoa. Só que depois disso vem a parte mais irônica de todas. O Kingsman posta um vídeo contando tudo, e aí a internet basicamente fala: relaxa, a gente resolve isso. O cara postou o vídeo há 2 dias e o vídeo simplesmente tá explodindo lá fora. Há 2 dias dessa gravação aqui. Porque já tá com muito mais. Eu acho que já passaram das 4 milhões de visualizações. Primeiro 1 milhão, depois 1,5 milhão e depois 2 milhões de views. E tá subindo. Tem gente comentando que assistiu de propósito pra ajudar ele a bater os 40 mil dólares em receita. Ou seja, o cara foi expulso do torneio, mas acabou ganhando mais dinheiro do que se tivesse ficado. Enquanto Muito isso, mais. a situação pra ela vai pro caminho oposto. Basicamente, ela já perdeu alguns patrocínios, parcerias e principalmente a credibilidade. A tentativa de tirar alguém do jogo acaba virando um tiro no próprio pé. Win this tournament. I'm a broke college student. I need money. First place That's is not bad. $18,000. Yeah, big money. I'm not gonna rage. I don't Crash rage. out on us? I don't crash out. I would never crash out. I would always just. Rule? What? What's the number one rule? Number one rule Yeah. is vibes. We're never winning a game if you tilt my team, bro. No. We're never winning any No. game You don't if understand. You tilt don't my understand. team I'm not gonna or tilt. you I'm go not gonna tilt you guys. I'm not gonna tilt anybody, and I never go nonverbal. You don't have to worry about that. Don't worry. Number one rule is I'm verbal. is the moment of the game Every that you moment have is to winnable, bro. use that. Every moment is winnable. Trust me. Exactly. You should have seen me in the PGL. Okay, you should have seen me in the PGL. This is gonna be Number two PGL rule part 2, is- bro. I just want us to win, man. How old are you? I'm 20. Freaking kids. E ainda depois de ter tentado humilhar Veja só. Aí é que é foda, né? A pessoa que tá num trono, a pessoa que tá num trono, que eu chamo de trono de pó, muitas vezes essa pessoa acha que é inalcançável, inatingível. Todo mundo vai ficar do lado dela, que todo mundo vai passar a mão na cabeça dela por atitudes como essa. De profundo desprezo por quem é menor do que você, profundo desprezo por quem tá precisando de alguma coisa a mais do que você. Cara, por isso que eu falo, dê bênçãos todos os dias às graças que você tem. Se você é uma pessoa que tá assistindo o meu vídeo, pô, tu tem uma boa casa, um bom carro, se você tem um bom emprego, se você ganha um dinheiro legal, cara, agradeça a Papai do Céu. Não jamais desmereça alguém. Jamais desmereça uma pessoa que tá em uma posição um pouquinho pior do que você, abaixo, sabe? Tem gente que trabalha como servente, como pedreiro, empacotador de mercado, seja lá qual for a profissão, mano, trate todo mundo igual, entendeu, cara? Você não é melhor do que ninguém, mano. E essas pessoas, infelizmente, a internet, ela tem o poder de muitas vezes upar muita gente muito rápido. E essas pessoas acham que estão acima do bem e do mal e que são donas do mundo. Só que o destino tem, algumas vezes, sua forma bem peculiar de consertar as coisas. E essa foi uma delas. o cara de várias formas no meio da gameplay, ter expulsado ele do time, ela ainda é manipuladora o suficiente pra mandar isso daqui pra ele no privado. Puta merda, eles acham que eu sou responsável por te tirar e tudo que eu disse foi que concordo com o Bazin. Ele ia te remover de qualquer jeito, independentemente do que eu fizesse. Queria que você tivesse perguntado pra esclarecer antes de postar esse vídeo maldito aqui. Estou eu lutando contra ataques de pânico e banindo em massa pessoas em X plataformas diferentes. Faça outra postagem ou apague o vídeo. SI, você realmente se importa? Hello, você tem alguma resposta? Assim como você quer $40 mil, eu quero um pouco de paz na próxima vez que eu fizer live. A tournament host, there is a level of creator respect
And this is not, I'm saying like somebody calls somebody a poopy head, they don't get kicked out of the tournament. There's reasons for this, okay? He wants to play and he wants to win, and he wants a lot of people to switch to different team comps. I understand he wants to win. I get it. You cannot avoid the fact it was very toxic. No fim das É muito tóxico você querer vencer. É muito tóxico você ter uma vida fodida e você querer crescer na vida sem passar por cima de ninguém, apenas utilizando as suas próprias habilidades, sua própria força. Isso é ser tóxico? Porque na minha visão aqui, cara, realmente o desespero dele falou mais alto e muitas vezes o tom com o qual ele falou foi desesperador, porque justamente ele tinha duas convicções. A número 1 é de que eles podiam ganhar. Ele tinha essa convicção. Não sei se você já jogou jogos competitivos na sua vida, mas muitas vezes, cara, até numa pelada, quando você joga com os teus amigos, tu percebe um time que é mais fraco, tu percebe e fala assim, pô, esse time dá pra ganhar. Pô, se nós jogar na moralzinha, dá pra ganhar. Tu tem essa percepção, ele teve essa percepção no campeonato. Ele só ficou mais desesperado porque ele com certeza observou o campeonato e falou assim, cara, pô, dá pra ganhar esse campeonato. Eu, por exemplo, eu joguei campeonato de Fortnite no Facebook, joguei campeonato de Free Fire no Facebook, e eu sabia que não dava pra ganhar. Não só pelas minhas habilidades, mas como a habilidade do time todo que a gente montava. Então eu jogava no completo caguei, sabe? Eu não tinha um cara que falava assim pra mim, não, mano, dá pra ganhar. Ou tipo, não, vamos tentar. Não, tinha gente muito melhor do que eu. Mas ele observou o campeonato e percebeu, cara, dá pra ganhar. Então, porra, vamos tentar. Sabe? Ele queria tentar. O desespero dele, você vê no tom da voz, das declarações dele, é totalmente desesperador. É um cara que precisa do dinheiro, cara. É um cara que tava precisando dessa ajuda, desse up na vida. E ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem. Muitas vezes não dá. contas, o Kingsman só ganhou com tudo isso. Dinheiro, visibilidade, apoio, e quem tentou expulsar ele acabou se ferrando. Sinceramente, essa história toda parece um roteiro de filme, mas é só a internet sendo a internet. Claro, às vezes ela passa do limite, mas quando alguém claramente erra, ela também sabe escolher um lado. E dessa vez o lado escolhido foi bem óbvio. Certo. Agora me diz você, se fosse tu tentando pagar a faculdade num torneio desses, você teria feito diferente? Comenta aí, te vejo amanhã e vai tomar no cu. É, cara, eu não teria feito diferente de maneira alguma. Eu tentaria com todas as minhas forças e realmente nessa situação o destino ele foi correto com o Kingsman, né? Poderia muito não ter sido. Em muitos casos a gente vê aí na internet inúmeras injustiças. Eu já sofri as minhas e é normal, cara. Muitas vezes quem é grande, né? Quem é poderoso tenta te obliterar mesmo de qualquer forma, sem pensar duas vezes em passar por cima do que você acha ou deixa de achar. E, infelizmente, é assim, o mundo é cruel, né, rapaziada? Por isso que a gente continua trabalhando, correndo atrás e tentando fazer algo de diferente por aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê amanhã com muito mais. Tchau!